O futebol é um esporte no qual a emoção, muitas vezes, faz profissionais perderem a compostura. Com o coração acelerado, jogadores e treinadores já mostraram dificuldades em controlar os nervos até mesmo na frente das câmeras. E é nosso papel, claro, recordar 9 momentos nos quais atletas e comandantes, seja da mesma equipe ou de rivais, entraram em atrito. Balotelli é um jogador para lá de temperamental. No City, teve mais de uma rusga com o seu treinador, Mancini. A mais famosa ocorreu durante um treinamento. Balotelli atacou Sinclair e o técnico censurou pelo gesto, mas o italiano, longe de sereno, agarrou o pescoço de Mancini. Durante um jogo em La Romareda, Aragonés decidiu tirar o camaronês, que ficou completamente contrariado. Quando este já estava sentado, o treinador o pegou pelo peito e o sacudiu, o cobrando pela atitude. O próprio técnico chegou a dizer que não lhe deu uma cabeçada por milagre. Durante um treino, o técnico não apontou uma falta em cima do brasileiro, que atacou o comandante. O restante dos companheiros rapidamente intervieram para que a coisa não fosse pior, mas Irureta permaneceu calmo. Djalminha foi enviado para o vestiário. Djalminha reclamava a marcação de um pênalti durante o coletivo. Irritação vai, irritação vem e... cabeçada! Mesmo? Que coisa! No vestiário do Manchester United, o treinador estava realmente zangado com Beckham. Ao gritar "você falhou com seu time", ele tirou um sapato do chão e o jogou na direção do profissional, atingindo sua perna esquerda. Beckham, então, correu em direção ao comandante, mas foi contido por colegas. Olha o Aragonés novamente. O treinador, durante um treino, cobrou o brasileiro por suas noitadas. "Olhe nos meus olhos", disse o comandante, jogando toda a sua raiva para cima do baixinho enquanto questionava sobre estar trabalhando pouco e aproveitando mais as festas. E hago sempre o que me pide e não está contento, ¿vale? Hay sempre uno que tiene que pagar los platos rotos. Para mí es un jugador más que un día se tiene que quedar y se quedó. Porque llevo muchos años en esto, ¿comprendes? A derrota do Benfica na final da Taça de Portugal em 2013 acabou desencadeando uma luta entre Cardoso e Jorge Jesus. O jogador recriminou o comandante por tê-lo substituído e o empurrou, tendo que ser segurado por seus companheiros de equipe. Essa reação gerou uma multa de 65 mil euros. Trata-se da substituição que não deveria ter tirado, mesmo com a partida aparentemente controlada. Mas são imagens de facto aqui que põem em causa a autoridade do técnico. Oscar Cardoso vai lá também falar com o Cardoso e Cardoso recua depois de António Carraça também dirigir algumas palavras. Eu continua a protestar, Oscar Cardoso. Continua de facto a protestar. E agora também com o colega André Almeida. E com o André Almeida, exatamente. E é Jorge Jesus quem vai agora tentar temperar a reação dos seus jogadores. Afasta quem? Nesse caso, é uma agressão entre um treinador e um jogador rival. No final de uma partida entre Portugal e Sérvia, o técnico da equipe lusitana perdeu a paciência depois que o árbitro validou um gol de impedimento. Quando Dragutinovic se aproximou da lateral do campo, o brasileiro desferiu um soco que, felizmente, não pegou de jeito no atleta, que partiu para cima de Scolari. Só não o atacou porque seus companheiros de equipe o impediram. Luís Filipe Scolari, e aqui imagens que ficam dos últimos instantes, já após o final do jogo, aqui a confusão que Luís Filipe Scolari já explicou com Dragutinovic, realmente uma situação muito complicada entre o selecionador e o defesa sérvio do Sevilha, depois ali a intervenção de Fernando Brassar e de outros elementos da comitiva, como Nuno Gomes e Carlos Godinho, o próprio Deco ali depois a tentar
segurar Dragutinovic, que estava bastante exaltado com Luís Filipe Scolari. Em 2011, em jogo contra o Atlético Goianiense, Neymar foi impedido de cobrar um pênalti pelo então treinador do Santos, Dorival Júnior. O jogador não gostou da decisão e se desentendeu com o comandante, que na partida seguinte anunciou que o jogador seria barrado. Com isso, acabou demitido. Tá aí a jogada, pegou, opa, pênalti, o juiz deu. Tá bom. Aí ele fala, é comigo mesmo. Vou bater o pênalti. Olha lá, a bola. Aí o Léo fala assim, ô Neymar, não é você não, ó. Olha lá. Não? O homem falou que não é você. Aí ele largou a bola. E quem foi pra cobrança foi o Marcel. Aí o Neymar abrindo os braços pro Dorival Júnior. Mas, pô, por que eu não? Aí o Léo tenta acalmar o Neymar. Moleque, peraí, calma, é assim mesmo. Depois você bate pênalti, fica tranquilo, tá indo bem. Marquinhos também vai lá, segura o Neymar. Calma, garoto. E o Neymar... Nisso o time tá pra bater lá com o Marcel. Bater o pênalti, exatamente. Ele vai lá, vai tomar uma aguinha, fingindo que não é com ele. Você vê que o Dorival saiu de perto. O gol. O Dorival nem percebeu o gol. O Neymar também não. Olha, você viu que ele jogou a garrafinha d'água, né? E xingou muito o Dorival Júnior nesse momento. Nesse momento, todos os repórteres que estão ali, câmeras de televisão, pegam o Neymar, como a gente pegou ali, ele jogando a garrafinha, abrindo os braços e xingando muito o Dorival Júnior. Mas eu acho que a grande questão é mesmo no momento do pênalti em que ele xinga o Dorival Júnior. Claro. Sim. Aí ele também xinga o Edu Dracena, que é o capitão do time. Volta a xingar o Dorival Júnior. Dorival Júnior no vestiário disse que o problema é muito sério, nós vamos resolver internamente. Eu vou conversar com o Neymar, com o pai dele e com a diretoria do Santos. Ao ser substituído em uma partida do Brasileirão, Ganso chamou seu treinador de burro. Este, por sua vez, respondeu afirmando que o atleta era um vagabundo. O bate-boca, à beira do gramado, durou alguns instantes. Mas o treinador não resistiu e foi mandado embora do clube após o incidente. O Ganso de campo, para botar o Danielzinho. E aqui é a imagem, tá? Ele sai, e aí ele chama de burro. Burro. É muito burro, burro pra caramba. É o que ele fala. E aí o Oswaldo Retruc fala, vagabundo, vagabundo. E aí xinga aí, faz uma série de xingamentos. Aqui deu pra gente ler, acho que claramente falou o Oswaldo, a imagem do Ganso. A gente teve a percepção durante a transmissão, deu pra ler claramente que o Ganso olha pro Oswaldo e fala, chama de burro, burro pra caramba. Mas isso é algo que não acontece. Olha lá. Vai lá. E a galera, né, porque assim... E essa é a imagem da transmissão. Isso, essa é... olha lá, imagem, olha lá. Burro pra baralho. Porque quando o Ganso sai, começam a vir os coros de burro da arquibancada. Isso, e aí o Ganso é burro mesmo, é burro pra caramba. E aí a coisa foge do controle. E aí o Oswaldo, evidentemente, também fala vagabundo. Agora eu quero saber de você, amante do futebol. Qual dessas tretas que o Conexão Fute trouxe você mais gostou de ver? Deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para mais curiosidades do futebol. Conexão Fute e você, sempre conectados.